Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do podcast A IPC Explica. Aqui você acompanha a conversa com diversos especialistas do universo do cacau, sempre com o objetivo de trazer mais informações sobre temas importantes para a cacauicultura brasileira. Eu sou Ana Paula Lozzi, presidente executiva da IPC, e hoje o tema do nosso episódio é gestão das propriedades de cacau. E nada melhor do que conversar com quem atua com esse assunto na prática do dia a dia, apoiando os produtores rurais. Nosso convidado é Aloysio Júnior, coordenador de assistência técnica e gerencial do Senar Bahia. Seja muito bem-vindo, Aloysio. Olá, Ana. Prazer estar aqui, de falar de um tema tão importante, imprescindível, aí, quando o cacauicultor pensa em ter sucesso, né, em sua atividade. Muito bacana. Então vamos Muito começar da obrigado forma mais por nos convidar. ótimo. É um prazer ter você aqui com a gente. O Senar e a FAEB, a CNA são sempre grandes parceiros aqui da IPC. E a gente vai começar da forma mais simples possível. É você explicar para o produtor o que significa gestão de uma propriedade rural. A gestão, ela consiste em se fazer uma leitura do passado e do presente da propriedade e se elaborar um diagnóstico para entender a fundo como é que está a saúde financeira, econômica dessa propriedade, as questões técnicas também, obviamente. A partir desse diagnóstico, pontuar questões positivas, favoráveis, negativas também, identificar o potencial dessa propriedade para se saber a partir daí o que pode ser feito, né, para o produtor expandir o seu negócio, né, expandir, enfim, ter mais lucro na sua atividade. E a partir disso se traçar um planejamento, com metas bem definidas, que nada mais é do que etapas para serem cumpridas para o produtor alcançar o objetivo. E se ele estiver acompanhado por um técnico de campo do Senar, esse procedimento eu diria que é obrigatório, e essa etapa de diagnóstico, de planejamento, e a partir dessas etapas, o produtor realmente executar esses procedimentos, essas ações, essas práticas em campo, e com um objetivo, né? Um objetivo, seja ele de alcançar certa produtividade, de fazer uma renovação, por exemplo, em sua área, enfim, um planejamento específico de cada propriedade, porque cada caso é um caso, e a partir disso o produtor pode realmente tocar o seu negócio, sabendo todos os dias onde ele vai chegar, né, após 6 meses, após um ano, graças a essa questão do planejamento. Muito bacana isso que você falou de planejamento. E o que você diria para o produtor que é tão importante ter uma gestão, né? E uma gestão, pelo que eu estou entendendo, de preferência com muita orientação, né? Mas por que é importante isso? Ana, eu digo sempre que nós do Senar não pensamos que o produtor deve se tornar um expert em gestão, né, em um mês, em 2 meses. O que a gente quer é que o produtor enxergue de forma clara o seu negócio, como é que está a saúde financeira do seu negócio, que ele comece a enxergar o seu negócio como uma empresa, certo? Que ele realmente se torne um profissional, um empresário, e por isso a gente implementa a gestão nas propriedades, certo? Então, o Senar, eu digo sempre que o Senar pensa da seguinte forma: se já vamos estar dentro da porteira, né, na mesa do produtor, sentado muitas vezes discutindo as questões técnicas, por que não trabalhar também a parte de gestão? Por que não esclarecer essas questões ao produtor e levar ao produtor aprendizado também, conceitos de gestão, certo? Para aquele produtor que se interessa mais nesse assunto, ele vai poder aprofundar sim e se tornar um bom administrador com esse trabalho que o técnico de campo faz. Então, o básico para um produtor é ele se inteirar acerca dos indicadores básicos. Então, a gente É, tem, não, então, eu ia entrar nesse ponto, né? Então, existem alguns pontos iniciais para ele conhecer e começar a organizar a gestão da fazenda dele, né? Vamos tentar trazer para o produtor quais seriam esses principais pontos? certo. Primeiro, de dar o controle, né, despesas, receitas,
Ele vai ter, a partir do momento que ele implementar as ações de gestão, ações simples, contagem de plantas, se medir, por exemplo, o rendimento de um trabalhador, certo? Então, a partir desses dados, a gente vai começar a trabalhar os indicadores e a gente começa a discutir com os produtores esses indicadores, sejam eles os básicos ou até os indicadores mais complexos, para que o produtor tenha esse entendimento, né? Por exemplo, a princípio, nós discutimos bastante a questão dos custos operacionais efetivos, que são os custos variáveis, né? São as despesas diretas. E logo de cara, o produtor, logo nesse custo, o produtor já pode, eu diria que, ter atitudes que vão fazer com que esse custo operacional caia. Lembrando aqui uma questão importantíssima e usamos bastante, trabalhamos bastante com essa prática, é a questão da compra coletiva. Temos bons exemplos no sul do estado, em que os produtores das nossas turmas, os produtores filiados ao Sindicato de Produtor Rural, se reúnem para fazer compras com volume, né, volume significativo, é, caminhões de adubo, por exemplo, e a redução do custo é muito notória. A redução desse gasto chega a 30%, já citando um exemplo aqui, no caso do adubo, do fertilizante. E outras ações, quando o produtor ele identifica, por exemplo, uma mão de obra com baixo rendimento, ele pode comparar, né, a mão de obra de um trabalhador com outro, e ele identifica que está tendo problema com a mão de obra de um trabalhador, ele está fazendo gestão, né? Ele está tendo esse poder de observação e, a partir disso, ele vai tomar a sua decisão para poder ter mais rendimento, enfim, nesse serviço que ele observou. E são vários exemplos, né? O produtor já, em relação aos custos operacionais, ele já pode trabalhar com diversas práticas que ele vai já estar contribuindo para a redução do custo total do seu produto, no caso, a amêndoa de cacau. Então, custo operacional seria a aquisição, por exemplo, de fertilizante, de adubo, agroquímico, muda, entraria em custo Perfeito. operacional? Custo Quais são os operacional, custos? Isso. certo, perfeito. O que chamamos de custo operacional efetivo, né, são as despesas diretas. O que o produtor vai consumir e a sua propriedade vai consumir, eu diria que em um ciclo. Nós consideramos basicamente um ano. O que eu vou inserir aqui na minha lavoura para que eu colha esse cacau daqui a 3, 4, 5 meses, 6 meses? Então, contempla adubo, fertilizante, né, calcário, herbicida, inseticida, combustível, energia. O produtor muitas vezes não leva em consideração esses custos. Mão de obra contratada, encargos envolvendo essa mão de obra contratada. Todos esses itens entram no custo operacional efetivo. No caso de mudas, não, porque mudas vai compor a parte de investimento, né? Investimento na lavoura, que a gente vai falar mais para frente. Mas os custos operacionais, imaginemos que são os custos de despesa direta que o produtor realmente paga efetivamente, né, com dinheiro, enfim, e realmente há um desembolso. Então, esses são os custos operacionais efetivos. São os custos variáveis. E aí, quando a gente está falando em controle, a gente fica pensando se precisa de uma ferramenta muito complexa, um controle, né, para contratar um operador de sistema, ou se é possível para o produtor usar ferramentas mais simples, que estão mais próximas da realidade dele, né? Eu entendo que, por exemplo, um grande produtor provavelmente tem uma central de controle, né? Tem profissionais especializados nisso. Mas se a gente olha para o médio, para o pequeno produtor, muito provavelmente é ele e a família dele que vai fazer esse controle e ele não tem nem condições financeiras para ter uma ferramenta muito complexa. O que que você diria sobre isso? Eu diria que qualquer produtor pode trabalhar uma gestão bem feita em sua propriedade. No caso da assistência técnica e gerencial do Senar, nós entregamos ao produtor um caderno, né, que chamamos caderno do produtor, e trabalhamos com o sistema, o Cisateg, que faz todas as continhas
a partir dos dados que são lançados, né, de despesas e receitas, dados de inventário de recursos, que a gente vai falar já já também, o planejamento, tudo isso é lançado no sistema com prazos definidos para o técnico realmente fazer esse lançamento. Mas qualquer produtor pode trabalhar bem a gestão de sua propriedade, ele pode fazer as anotações devidamente, e qualquer produtor pode também entender, pelo menos, é, o, o básico da gestão e poder, a partir disso, aí, tomar decisões mais assertivas, certo? Tem alguns indicadores mais simples, básicos, que realmente são acessíveis para qualquer produtor, de fácil entendimento, e já traz uma noção muito boa de como está o seu negócio e contribui, sem dúvida, para as tomadas de decisões. Quando eu penso em controle e, né, em gestão, se eu penso numa propriedade que tem ali 1, 2, 3, 5 hectares, eu imagino que é mais simples e você faça da propriedade, né? Ela tem uma área menor. E se o produtor também só planta cacau, ele vai fazer só do cacau. Mas quando a gente tem uma propriedade um pouco maior, que tem áreas diferentes, né? Cultura. Plantação de cacau, tem, sei lá, banana em outro lugar, ou seringa. Ele mistura tudo ou ele tem que fazer separadinho por área produtiva? Como é que você orientaria isso? Para entender como está cada negócio, ou seja, cada cultivo, cada cadeia, ele deve fazer realmente separado, inclusive separar por talhões, se for o caso, às vezes acontece de acontecer o consórcio, né, na mesma área, duas, três culturas, mas quando a gente trata de cultivos diferentes, vamos trabalhar de forma independente. Então, só um exemplo, às vezes nós temos um equipamento que é utilizado em duas culturas, então os custos de depreciação desse equipamento, por exemplo, vão ser rateados, né? Uma porcentagem que ele é utilizado na cacauicultura, no caso, e também a porcentagem que ele é utilizado em outra cultura. Então, os custos também, assim como as receitas, vão ser colocados separadamente e tratados de forma separada, para a gente se chegar aos indicadores de cada atividade de forma independente. Então você diria que todo esse planejamento, né? Que você tem um diagnóstico, não adianta também você querer fazer gestão e controle se você não teve esse diagnóstico primeiro. Então você tem um diagnóstico para entender como é que é a sua área, o que está acontecendo, o que que você vai controlar, e você tem um planejamento, né? E como é que você vai atuar. Se o produtor tem esse diagnóstico, esse planejamento e faz essa gestão, você diria que essa preparação, ela vai influenciar na produtividade e na rentabilidade daquela propriedade? Ela vai fazer diferença? Planejamento e toda essa questão do diagnóstico vai trazer uma previsibilidade, né, para o produtor. Ele vai ter uma noção muito boa do recurso que ele vai alocar para as práticas dali para frente. Ele vai ter a noção dos equipamentos, da mão de obra que ele vai precisar para executar aquelas funções. Então, assim, é essencial que isso seja feito para o produtor realmente dar os passos firmes, né, com pés no chão e sabendo onde ele vai chegar. E eu digo sempre que o produtor deve acordar todos os dias e ir para a roça, encarar o seu dia, sabendo onde ele vai chegar com a sua atividade após 6 meses, após um ano, e deixar de ir, como muitas vezes acontece, ir para campo de forma aleatória, né, e observar o que tem para ser feito naquele dia e fazer de uma forma muito aleatória. É o que a gente busca, tirar o produtor dessa condição e trazer para uma condição, diria que mais lúcida, certo? E a gente vai fazer de tudo para buscar reduzir o custo unitário, ou seja, o custo do quilo e da arroba do cacau, ao passo que a gente vai buscar também produzir, ter uma maior produtividade, né? Redução de custos e maior produtividade. Isso é o que a gente busca todos os dias nas propriedades que a gente atende. Muito bom. Eu acho que a gente tenta fazer com que esse podcast chegue ao maior número possível de produtores.
E muitos desses produtores, infelizmente, não têm acesso a uma assistência técnica de qualidade, a uma assistência gerencial, e muitas vezes eles não têm ainda o conhecimento de conceitos básicos. Então, a gente podia falar um pouco sobre isso. Eu sei que a gente já falou um pouco sobre custo variável, mas eu queria que a gente falasse um pouco para eles, por exemplo, o que que é custo de produção, né? O que está incluído no custo de produção e qual a diferença do custo fixo para o custo variável, quando a gente pensa numa propriedade de cacau. né? A gente falou do custo operacional efetivo. Tudo que há desembolso. Além desse custo, que é um custo variável, a gente tem os custos fixos. O custo fixo é composto por mão de obra familiar. Essa mão de obra do produtor, ela varia relativamente pouco durante a curto prazo, vamos dizer assim. Então, a gente considera que ela é um custo fixo, seja para administrar ou seja para executar alguma prática em campo. Então, a gente considera que essa mão de obra familiar é um custo fixo, é um componente do custo fixo. Depreciação dos bens é outro componente do custo fixo. E o custo de oportunidade, que eu vou falar já já. Acho que podemos ir por parte, certo? A Tá mão de obra ótimo. familiar, a gente pensa a mão de obra familiar da seguinte forma: se o produtor se ausentar e precisar de alguém para fazer o que ele faz, quanto ele pagaria para essa pessoa? Então, esse é o valor de mão de obra familiar que nós contabilizamos, certo? Quando a gente fala em depreciação, eu digo que, assim como a mão de obra familiar, é um custo invisível. O produtor geralmente não contabiliza esses custos. Mão de obra familiar do próprio produtor, geralmente ele não contabiliza. E a depreciação, né, também não. Depreciação, dando um exemplo numérico para se tornar fácil o entendimento, é o seguinte: se eu adquiro uma roçadeira, que ela custou R$ 3.000, nós consideramos que a roçadeira tem uma vida útil de 5 anos, certo? Nosso sistema automaticamente vai dividir o valor, R$ 3.000, pelos 5 anos. Então, é um método linear onde todo ano se deprecia o mesmo valor. Então, a gente vai ter simplesmente R$ 600 de depreciação por ano. Então, esses R$ 600 não compõem o lucro desse cacauicultor. Esses R$ 600 é referente a um custo de depreciação que ele vai ter apenas com esse item, que é a roçadeira. Só que esse produtor, provavelmente, ele não tem só a roçadeira, ele tem um galpão, ele tem outras benfeitorias, ele tem de repente, uma moto, um carro que ele utiliza também no cacau, né, para a sua atividade. E outros equipamentos, ferramentas, carro de mão. Então, tudo isso gera um custo de depreciação que a gente contabiliza. Então, a depreciação é o segundo item, o segundo componente do custo fixo, além da mão de obra familiar. Então, todos os itens da propriedade são lançados no sistema para justamente gerar esse custo de depreciação e a gente apresentar para o produtor. É claro que esses R$ 600 da roçadeira, no nosso exemplo, vai continuar no bolso do produtor, é verdade, sim. Mas esse produtor é alertado de que esse valor é custo de depreciação, é uma reserva que ele deve ter para repor esse item mais à frente, quando esse item realmente não tiver mais condições de uso. Entendi. É, E qual a diferença entre despesa e investimento? Tá? A despesa, ela compõe aquele custo operacional efetivo, eu citei, né? Tudo que a gente gasta para aquele ciclo produtivo. E a gente vai gastar mais à medida que a gente pensa em ter uma maior produção. Se eu quero ter mais produção, eu vou gastar, obviamente, mais. Se eu quero ter uma menor produção, eu vou ter um gasto menor. Investimento é o contrário, é tudo que eu vou ter por vários ciclos. Então, se eu implanto uma lavoura, se eu implanto a minha lavoura de cacau, eu vou estar investindo, vou estar aumentando meu patrimônio, eu vou estar
investindo esse valor na minha lavoura, assim como os equipamentos. Essa roçadeira que eu acabei de comprar por R$ 3.000, esses R$ 3.000 vai compor o meu capital imobilizado, vai compor o meu investimento. É, então, se atravessa vários ciclos, no caso dos equipamentos, das ferramentas, da própria lavoura, né, todos esses componentes aí formam um investimento. Inclusive, Ana, a lavoura cacau, a gente considera que os primeiros anos são de investimento. Então, tudo que eu Investimento. gasto após a minha implantação do cacau ali, após o plantio, tudo que eu gasto até 3 anos entra para a caixinha do investimento. Estou investindo naquela área ali de cacau, e a partir do terceiro ano, a gente considera que é realmente o estágio produtivo e a ativação ali daquela área. Quando a gente fala em, a gente tem, né, todo esse gasto, esse custo, né, seja investimento, seja gasto corrente, a gente vai ter a venda do produto e tiraria dali uma renda, né, o lucro, né, mas também tem diferenciação, né? Como é que você diferencia, né, essa questão da renda, o que é a renda líquida, como é que o produtor pode calcular? É, ele precisa entender qual é o custo de produção dele, né? Então, toda essa questão da despesa, do investimento, é para ele entender qual é o custo de produção dele para ele poder descobrir qual foi a renda dele, né? Porque nem sempre, eu brinco muito isso, que nem sempre vender o cacau num preço muito bom significa que você está ganhando muito dinheiro, porque se você não controlou ali qual foi o seu custo pode ter sido muito próximo ou igual ao que você recebeu, né? Então, é aí que ele vai saber, né, se o preço tá Perfeito. bom ou não, né? Eu diria até que em alguns poucos casos, pouquíssimos casos, até a produtividade, às vezes, distancia o produtor do ótimo econômico. Então, o produtor tem que ter muito cuidado com essa questão de repente, elevar muito custo e elevar o preço unitário do seu produto. Para o produtor saber o que ele vai ter de lucro realmente, ele tem que entender de cada custo desses que eu falei. Já falamos do custo operacional, que são as despesas diretas. Eu falei da mão de obra familiar, falei do custo da depreciação, que é um custo fixo também. E o terceiro componente do custo fixo é o custo de oportunidade. Eu diria que o custo de oportunidade eu diria que diria que é uma remuneração que eu vou ter que ter a partir da atividade cacauicultura, certo? Uma remuneração que eu vou ter por eu ter emprestado o meu capital a essa atividade. Eu penso da seguinte forma: se eu não investisse no cacau, se eu não fizesse todos os investimentos na implantação de minha lavoura, na aquisição dos meus equipamentos, na construção de uma barcaça, e colocasse esse valor numa poupança, por exemplo, uma aplicação básica, eu teria mais ou menos 6% ao ano. Inclusive, 6% é o que a gente considera na nossa metodologia. Então, esse 6% que eu teria na poupança, eu considero que é a minha remuneração, que é a atividade que a agricultura deve me dar, no mínimo 6% de remuneração, por eu ter apostado nela, certo? Ou seja, eu vou ter que pagar todos os meus custos e o valor que sobrar deve ser maior do que esses 6% em cima do valor que eu tenho investido. Porque senão, caso contrário, eu estaria perdendo até para a poupança, certo? Então, o que é que eu busco na minha atividade? É pagar todos os custos, pagar o meu custo operacional, composto por tudo que eu desembolso, né? Eu, eu devo pagar a minha mão de obra, que é da minha família, ou, enfim, a mão de obra familiar. Eu devo pagar os custos de depreciação e eu devo ter uma remuneração de 6% calculado em cima de quê? Do capital que eu tenho imobilizado na minha atividade.
Só a roçadeira que eu citei custou R$ 3.000. Mas esse produtor não tem só a roçadeira, ele tem outros itens. Todo esse somatório gera o que chamamos de estoque de capital. Nós trabalhamos com capital médio, é uma regrinha que tem, mas eu não a necessidade da gente detalhar tanto agora, mas basicamente eu vou trabalhar com 6% em cima do capital que está imobilizado ali na minha atividade. E esse capital deve me dar uma remuneração. E a gente considera essa remuneração de 6%. Então, todos esses custos aí são embutidos no meu, na minha atividade, e só após contabilizar todos é que eu chego ao lucro. Eu gosto de dar sempre um exemplo numérico para ficar fácil a gente entender isso aí. Vou dar um exemplo aqui de um produtor que produziu 200 arrobas no ano de 2024 e ele vendeu preço médio de R$ 500 a sua arroba. Então ele obteve, nesse caso aí, a gente vai fazendo junto essa continha aqui, R$ 100.000, não é isso? Então, se eu considerar, aliás, se eu considerar não, vamos dizer que esse produtor anotou tudinho, todos os seus custos operacionais, e ele somou, e esse somatório foi de R$ 25.000. Muitos produtores pensam dessa forma que o lucro aí já é R$ 75.000. Ou seja, renda bruta menos custo operacional já é o lucro, mas não é bem assim. O que nós temos até então é a margem bruta. Eu retirei da minha renda bruta o meu custo operacional. Então eu tenho aí é, 75.000, não é isso? 100.000 menos os 25.000, eu tenho R$ 75.000 de margem bruta. Esse valor é a margem bruta. Só que aí eu vou embutir a minha mão de obra familiar. Eu vou considerar que a minha mão de obra familiar de R$ 1.500 por mês. Administrativo, mais alguma prática que esse produtor faça. E aí vai dar 18.000 no ano. Não é isso? Fazendo a continha aqui. Eu vou embutir também o custo da minha depreciação. Vou considerar que a depreciação de todos os meus itens depreciáveis está dando somatório de 2.000 por ano. Então, eu vou retirar, além do meu custo operacional, eu vou tirar esses custos. Custo da mão de obra familiar, de 18.000 no ano, mais o custo das depreciações de todos os itens que eu tenho. Então, esse valor, mão de obra familiar mais depreciação, está dando 20.000. Eu vou tirar mais 20.000 dessa margem bruta. Eu vou ter o valor de 55.000 de lucro, ainda não, de margem líquida. E agora, para eu chegar ao lucro, eu vou analisar o capital que eu tenho imobilizado. É aquela continha que a gente fez agora há pouco. Eu vou considerar que nessa propriedade eu tenho um capital, para ficar um número redondo, eu tenho um capital imobilizado nessa propriedade, na minha atividade, de R$ 150.000. R$ 150.000 a 6% ao ano me daria uma remuneração de R$ 9.000, certo? Então, eu vou incorporar esse 9.000, esse 6%, ao meu custo de produção. Esse 9.000 é o custo de oportunidade, que equivale a 6%, né? É o custo de oportunidade que eu vou ter embutido no meu negócio. Então, eu vou extrair mais esse R$ 9.000 aí de custo de oportunidade. Nós estávamos em 55.000, não é isso? Nossa margem líquida, menos 9.000, 46.000. Esse é o lucro dessa atividade referente aí. E a partir daí eu posso brincar, eu posso saber o meu lucro por arroba, apenas divido. Se a minha produção foi 200 arroba, é uma conta muito fácil. O produtor consegue fazer. O meu lucro por arroba, é, 46.000
divido por 200, eu vou ter o meu lucro por arroba. Nesse caso, considerando R$ 500 por arroba, considerando essa propriedade fictícia aqui que criamos, esse produtor teve um lucro de R$ 230 por arroba. Por arroba. Então é importante, é fundamental ele conhecer esses conceitos que você trouxe aqui, ele ter o controle dessas linhas de custo, de despesa, e fazer esse cálculo, né? Porque sem esse cálculo, muitas vezes, ele pode estar fazendo investimento desnecessário, ele pode estar vendendo o cacau dele no momento que não é o mais adequado por conta do custo, né? Então, são práticas muito importantes, né? E eu acho que o que você colocou é, já é um gancho para a questão seguinte, que seria, né, como é a questão da tomada de decisão do produtor, né? Como ele vai analisar para ele tomar a decisão dele e tanto em relação ao investimento quanto em relação à produção dele, né? Então, eu acho que a gente pode falar um pouco de quais desses indicadores são fundamentais que o produtor possa avaliar para ele decidir se ele vai investir em nova tecnologia, se ele vai renovar a área dele, quais os equipamentos ou as práticas agrícolas que ele vai usar. Então, olhar um pouco para o passado, né, para o que aconteceu no ciclo anterior e o que ele vai fazer no próximo ciclo, né? Certo. Olha que interessante. Eu posso saber quantas arrobas foram necessárias para eu pagar o meu custo operacional, por exemplo. Meu custo operacional, só concluindo esse exemplo, foi de R$ 25.000. Eu quero saber quantas arrobas eu precisei produzir, quantas arrobas eu precisei para cobrir o meu custo operacional. É uma conta muito fácil. Foi 25.000 dividido pelo o meu valor da arroba. Então, nesse nosso exemplo, foram necessárias 50 arrobas de cacau para eu cobrir o meu custo operacional. Então, fazendo essa leitura, o técnico, junto com o produtor, ele vai tomar decisões mais assertivas. O produtor, muitas vezes, está gastando muito, está tendo um custo operacional muito alto, por exemplo. E aí, diversas estratégias podem ser utilizadas para o produtor reduzir esses custos, analisar as práticas de combate a pragas, por exemplo. Muitas vezes o produtor compra um produto muito caro, quando se tem um similar que também traz bom resultado. O produtor muitas vezes aplica no momento errado e erra também no momento da repetição, da aplicação. Tem uma prática hoje em dia que a gente busca utilizar bastante, que é a despiolha, na substituição da desbrota. Essa prática contribui também bem para a redução de custos. Então, assim, é uma série de ações que podem ser feitas para diminuir os custos, nesse caso aí, os custos operacionais. Da mesma forma, os bens a serem adquiridos, tem que ser feita também uma análise se esse bem ou se esse maquinário, enfim, vai ser realmente utilizado de forma plena ou se vai ficar ocioso na propriedade, gerando custo de depreciação, imobilizando o capital, certo? Então, tudo isso é analisado. Se o produtor deve contratar um profissional para estar presente ali 100%, contratar via CLT ou não, se é mais vantajoso ele trabalhar com diária, se ele pode adquirir uma máquina de quebra de cacau, por exemplo. Então, tudo isso, todas essas decisões devem estar embasadas em números, em contas. Muito bem. E aí, pensando em tudo isso, né? Se o produtor tem todos esses dados, ele consegue avaliar se investe ou não. Mas também, com essas informações, ele pode reduzir o risco dele e melhorar a tomada de decisão dele, né? Porque é informação sobre tudo que ele está fazendo dentro da propriedade, né? Então, são informações que podem ajudar demais nisso, não? Perfeito. A gente procura.
esclarecer no dia a dia, em todas as visitas, realmente mergulhar nessa parte gerencial. Claro que existe resistência do produtor, a imensa maioria não tem realmente o costume de trabalhar com essa questão de gestão, de números, de se fazer conta, mas é o que a gente busca, é quebrar essa resistência no dia a dia e procurar esclarecer da melhor forma em cada visita que os nossos técnicos fazem. Bom, Aloysio, como o nosso tema está sendo muito interessante, a gente vai fazer uma pausa para poder levar o tema para um outro episódio. Então, nós aguardamos vocês num próximo episódio do AIPC Explica, onde continuaremos falando sobre gestão da propriedade rural de cacau.